casa, eu quero convidar você aqui à frente. Nós vamos orar. Nosso irmão Oswaldo Brizola, nós estamos vendo ele sempre agora conosco. Deus te abençoe, viu, meu irmão? Está de volta a Marília, orando pela sua saúde, pela saúde também da sua filha Kátia. Vamos curvar nossos joelhos, vamos apresentar diante do Senhor, do nosso Deus que nos cura e que nos abençoa. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tua palavra nos garante, ó Deus, que tudo que nós pedimos, no nome de Jesus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos e nisto acreditarem, ó Pai, a Tua palavra nos garante que o Senhor nos daria. Pai, porque Tu és poderoso, ó Deus. Tu és um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu propósito. Por isso nós cremos, ó Pai amado, no poder da oração, ó Deus. Cremos, ó Deus, num Deus que é poderoso, ó Pai. Um Deus que conhece todas as coisas, conhece as nossas angústias, os nossos desejos, as nossas necessidades. Um Deus que sabe aonde nós precisamos, aonde nós necessitamos, aonde nós depositamos a nossa confiança. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, sabemos que tem enfermos aqui no nosso meio, ó Pai. Em nome de Jesus, basta uma palavra Tua, Senhor. Basta um toque do Senhor, ó Deus amado, e ser curado a palavra do Senhor, Deus. Nós queremos nisso, ó Pai, em nome de Jesus. Deus que é poderoso, Deus que cura, Deus que liberta, Deus que traz vida aos que estão mortos, Deus que ressuscita aqueles que necessitam de um novo ânimo, Deus que tira as escamas, Deus que abre os olhos. Espírito Santo de Deus, se move nesse meio, move no nosso meio, Senhor, e vai fazendo operando as suas maravilhas e milagres. Opera os Teus prodígios, ó Pai. Aquele que está enfermo, em nome de Jesus, receba a cura para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Aquele que está angustiado, em nome de Jesus, receba a alegria do Senhor, que é a nossa força. Aquele que necessita de ânimo, em nome de Jesus, ser animado, saia daqui cheio de ânimo, no nome de Jesus. Aquele que tem uma causa na justiça, que o Senhor vá à frente, ó Pai. Movimenta aquele juízo, ó Deus. Tu és o juiz dos juízes, Tu és o Deus dos deuses. Nós cremos e nós profetizamos a Tua bênção sobre a vida de cada um que aqui, ó Deus, colocou diante do Teu altar os seus pedidos. Obrigado, ó Pai. Obrigado porque a Tua palavra diz, ó Deus amado, com ações de graças. Com ações de graças. Obrigado em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus, porque no Teu nome os enfermos são curados. No Teu nome, aqueles que estão abatidos são consolados e fortalecidos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Hoje à noite nós teremos a missionária Claudinha, estará pregando ao nosso coração, por isso não deixe de vir também. Se você puder voltar à noite para fazer parte desta adoração ao Senhor,
nós gostaríamos de chamá-los. Irmãos, a ceia do Senhor será transferida do primeiro domingo para o segundo domingo do próximo mês, agora no mês de março. Além de ser feriado, de carnaval, nós teremos a missionária Delcy dos Santos no próximo domingo pela manhã, da Casa das Formigas. Para que o tempo dela não seja curto, nós estamos transferindo a ceia do Senhor para o segundo domingo do mês. Amém, queridos? Mas não percam, a missionária Delcy estará conosco apenas no primeiro domingo, tá bom? No culto da manhã. Amém, queridos? Queremos lembrar também das primícias, no segundo domingo do mês nós estaremos trazendo os nossos mantimentos para a confecção das cestas básicas. E queridos, também queremos lembrar que no dia 15 e 16 de março, nós teremos a doutora Damares Alves, estará conosco, trazendo uma palavra desafiadora, uma denúncia, contra a erotização das crianças, contra um combate à pedofilia. Ela tem sido muito usada por Deus, no Planalto, para denunciar todos esses esquemas de corrupção das nossas crianças. Eu quero desafiar você, ela é pastora, ela é advogada, e nós teremos um momento abençoador com ela. Então, aos pais, aos educadores, aos professores, divulguem isto. Ela estará aqui conosco nos dias 15 e 16 de março. Amém, queridos? Mocidade Tribos também, no dia 1º ao dia 4 de março, estará no acampamento, ali no sítio da Silvia e do Alex. Irmãos, o lugar é maravilhoso, o lugar é muito lindo. Então a moçada está também desafiada a participar deste acampamento. Faça a sua inscrição. Amém, meus irmãos? Pastor Renê estará trazendo a palavra do Senhor. Eu quero convidá-lo nesse momento. Orem por nós também, a gente não sabe quando a Ana Letícia vai nascer. Pode ser já a qualquer momento. Então estejam em oração pelas nossas vidas também. Que Deus esteja nos agraciando em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Renê. Para nós é sempre uma alegria poder ouvir aquilo que o Senhor Deus tem a nos dizer. Obrigado pela obra que o teu filho tem realizado ali na congregação do Jardim Cavalari. Ministra ao nosso coração a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor, amém? É um privilégio estarmos juntos nessa manhã. Agradeço ao pastor Fabiano pela oportunidade. E eu estava dizendo, entrar sempre nessa igreja para mim é trazer junto muitas memórias, Muitas memórias. As memórias lindas que eu posso cultivar na minha mente, da minha adolescência, das experiências com Deus que eu tive nessa igreja, do meu chamado, de todas as etapas que foram fundamentais do processo, da construção da fé, da construção moral, de integridade, que a igreja colaborou muito. Eu acho que é fundamental, se você tem filho adolescente, insista com ele que aqui é o lugar dele. Insista mesmo. Se for necessário guerrear em casa, guerreie em casa. Mas o lugar do seu filho é aqui, na casa do Senhor. Porque é aqui onde Deus vai falar muitas vezes ao coração dele. A possibilidade de Deus falar aqui é muito maior do que de Deus falar lá fora. É lógico que Deus fala em qualquer lugar. Mas aqui a palavra de Deus vai ecoar no coração dele todo final de semana. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Eu queria convidar você nesse instante a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 24 ao verso 28, um trecho conhecido da palavra do Senhor. Mateus, capítulo 16, dos versos 24 a 28.
Quero relatar aos irmãos também a bênção que tem sido esse meu segundo ano, né? Já estou entrando no segundo ano de ministério ali no Jardim Cavalari, e tem sido um momento muito especial, né? Quando eu vim para Marília o ano passado, eu tinha uma proposta de iniciar uma igreja. Eu queria iniciar ou em Marília ou em Bauru uma igreja do zero. Começar a fazer um trabalho em casa, começar uma igreja onde eu olhasse lá na frente e falasse: essa igreja é fruto do meu ministério, essa igreja eu conheço ela muito bem. E nesse caminho Deus nos orientou, o pastor Fabiano também entendeu que era um momento não de iniciar do zero, mas iniciar ali do pouco que havia ali na igreja. E a gente começou um trabalho o ano passado com 15 pessoas ali. 15 pessoas, os primeiros cultos nós tínhamos essa média, 15 pessoas. E foi um tempo muito especial do trabalhar de Deus no nosso meio. Nós temos hoje colhido muitos frutos. O ano passado nós recebemos ali na igreja, através de batismo, transferência, 21 pessoas. Né? Esse ano eu creio que daqui a alguns dias a gente começa a classe. Agora em março nós vamos começar a classe para receber mais irmãos e irmãs que já têm frequentado a igreja, se comprometeram, querem fazer parte do hall de membros da igreja. E a gente tem visto muita gente participando. Nós já temos 4 células, nós temos 3 células de adulto e uma de adolescente. A célula de adolescente está dando uma média de 20 a 22 pessoas. Então isso é uma bênção para uma igreja que está no seu início. Todas as nossas células a gente já teríamos condições de multiplicar, mas a gente ainda não tem o preparo para isso, né? Estamos preparando, fazendo treinamento, conversando, mas todas as nossas células já estão em condições de multiplicação. Então eu quero testemunhar para vocês os grandes feitos que Deus tem feito através dessa igreja, tem realizado através dessa igreja, tem realizado quando nós vemos também a Maria Luísa, né, fruto da graça, do poder de Deus, que age também por intermédio dessa igreja. Amém? Você crê nisso? Amém. Vamos ler Mateus capítulo 16, versos 24 a 28. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que estão aqui que não verão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por mais essa manhã, obrigado pela alegria e pela liberdade que nós temos de buscar ao Senhor. Ó Deus, e nós não estamos aqui apenas para falar ao Senhor o que nós queremos falar, apenas para clamar ao Senhor em relação às nossas necessidades. Nós estamos aqui para dizer ao Senhor que nós te amamos e precisamos ouvir a tua voz. Portanto, agora aquieta os nossos corações em nome de Jesus e fala conosco para que os nossos caminhos sejam melhores, para que as nossas vidas obtenham o caráter de Cristo Jesus. Senhor, nos guia em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, há um livro do Ed René Kivitz, ele chama Talmidim, um livro muito interessante. E nesse livro ele vai traçar, ele vai dar um panorama de como funcionava o discipulado ali nos tempos de Jesus. E ele vai nos lembrar que na Galileia, nos tempos de Jesus, os meninos de Israel, eles iniciavam os seus estudos da Torá aos 6 anos.
E é interessante porque esse estudo era intenso. E quando essas crianças completavam os seus 10 anos, elas encerravam o seu primeiro estágio escolar. Eles, nesse estágio, já tinham toda a Torá decorada. Os livros da lei, o Pentateuco, estava já na ponta da língua dessas crianças. A partir daí, esses alunos que se destacavam, eles entravam na escola secundária. E aí eles começavam a mergulhar no restante das Escrituras. Eles também começavam a estudar também a tradição oral dos rabinos, as suas interpretações, as suas aplicações. Os meninos que não prosseguiam nos seus estudos, eles começavam a ser ensinados pelos seus pais sobre as suas profissões. Eles começavam a iniciar também o trabalho junto com os seus pais e seguir mesmo as mesmas carreiras que os seus pais possuíam. Aos 14 e 15 anos, aqueles que se destacavam, eles já sabiam de cor toda a Escritura. Os livros proféticos, os livros poéticos, os livros históricos, o Pentateuco. Eles já tinham na ponta da língua toda a Escritura. E é interessante porque com essa idade eles também estavam aos pés de um discipulador famoso, de algum mestre da lei, de algum rabi. Um rabino muito famoso já estava com esses garotos que se destacavam. E é interessante porque esses pouquíssimos meninos da elite intelectual de Israel, esses eram chamados, então, talmidins. Eram esses meninos que seguiam essa carreira do discipulado, que eram discipulados por mestres, que seriam no futuro também rabinos, que seriam também no futuro discipuladores. E é interessante porque a frase que essas crianças ouviam é: cubra-se com a poeira dos pés do seu rabi. Ou seja, estejam junto com os seus rabis o tempo inteiro. Retenham o máximo. Não apenas ouçam o que eles têm a dizer, mas sejam como eles. E aí, de repente, a gente olha para Jesus. E o grande desafio do Evangelho, o grande desafio de Cristo, o desafio da fé, do cristianismo, é fazer discípulos. O texto da grande comissão, ele nos chama, ele nos desafia, ele conclama a todos os cristãos a fazerem discípulos. Esse é o nosso papel. E nós vemos isso claramente quando Jesus entra em cena. Porque quando Jesus entra em cena, Jesus ele começa também a chamar os seus talmidins. Mas a grande diferença de Jesus para os rabinos, para os rabis, a grande diferença de Jesus para esses homens é que Jesus, em primeiro lugar, ele enxerga que esses rabinos colocavam grandes pesos em cima dos seus seguidores. Eles cobravam dos seus seguidores algo que eles mesmos não conseguiam se comprometer a fazer. É aquele negócio mais ou menos do faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Jesus ele faz essas críticas muito duras aos religiosos, aos mestres, aqueles que compreendem a liderança da religiosidade de Israel. Ele vai dizer muitas vezes aos fariseus, inclusive, vocês colocam cargas que nem vocês conseguem suportar. Vocês falam que os seus seguidores devem fazer coisas que nem vocês fazem. Então essa é a primeira diferença. Jesus ele critica isso. E ele vai dizer aos seus discípulos, ele vai dizer àqueles que o seguem: vinde a mim, todos os que estáis cansados e
sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Por quê? Porque Jesus estava oferecendo alívio para os seus discípulos. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: fiquem tranquilos. Eu quero caminhar com vocês e eu não quero colocar um peso sobre os ombros de vocês. E a segunda diferença é que, enquanto os talmidins, escolhidos pelos rabis, eles eram filtrados, eles eram peneirados, eles eram escolhidos numa grande peneira, eles passavam por um processo muito intenso e apenas a elite intelectual conseguiria chegar nessa condição de discípulo, de talmidim. Jesus, ele não segue o mesmo termo. Jesus, ele escolhe pessoas que não têm ou que não seriam nunca escolhidas para serem discípulos. Jesus escolhe pessoas ignorantes, Jesus escolhe pessoas que não sabem ler, que não sabem discursar, que talvez nunca tenham lido a Torá. E Jesus pega essas pessoas e então começa a trabalhar com elas. A diferença é que Jesus, ele não olha a capacidade intelectual, e como diz lá em Samuel, o Senhor não vê como vê o homem. O homem, ele se prende a aparências, o homem se prende a conceitos, mas Deus, ele consegue enxergar aquilo que ninguém enxerga. Deus enxerga o coração. E aí o Senhor Jesus escolhe os seus discípulos. Por isso que a igreja é o lugar improvável para pessoas improváveis. A gente nunca imagina que determinadas pessoas possam entrar numa igreja, mas pessoas improváveis diante dos nossos olhos entram nas igrejas, vivem com a igreja e são transformadas por Deus no meio da igreja. Porque o Deus que nós servimos, Ele não olha para a aparência, Ele olha para o coração. É o Deus que olha para a nossa história e diz: não me interessa o que você já fez no passado, a partir de agora você é meu. E a partir desse você é meu, uma grande mudança começa a acontecer. O nosso Deus é o Deus que acredita naqueles em quem nós mesmos olhamos e dizemos: esse não tem mais jeito. O nosso Deus é o Deus que investe naquelas pessoas que nós duvidamos. Você viu quem está aí na igreja hoje? Quem está na igreja hoje é o fulano. Não sei se você já fez esse comentário ou já ouviu esse comentário. Você viu quem foi na igreja hoje? É político. O que ele está querendo? Não é ano de eleição. Ele está querendo alguma coisa. Você viu quem entrou na igreja hoje? Ó, fica atento, aquele cara é bandido, não leva mais a bolsa. Não leva mais as coisas, fica atento. A gente começa a ter essas preocupações, porque a gente julga pelo histórico, por aquilo que nós ouvimos e vemos. Mas graças a Deus, o nosso Deus olha o nosso coração. Porque nem eles e nem nós seríamos dignos de entrar por essas portas. E o texto da grande comissão traz à igreja o propósito do discipulado. Fazer novos discípulos é o propósito do discipulado. Precisamos fazer novos discípulos, somos convidados a fazermos novos discípulos. Mas para isso nós precisamos entender que o discipulado de Cristo, ele faz exigências. Se eu quero ser um discípulo de Jesus, eu preciso responder às exigências do discipulado. E aí eu gostaria de falar sobre algumas exigências de Jesus para o discipulado.
E a primeira exigência que nós podemos ver nesse texto é a exigência, é a seguinte: em primeiro lugar, o discipulado, ele exige morte. Presta atenção nisso. Em primeiro lugar, o discipulado, ele exige morte. Sêneca, num livrinho muito interessante chamado Sobre a Brevidade da Vida, ele diz o seguinte: deve-se aprender a viver por toda a vida. E por mais que te admires, durante toda a vida se deve aprender a morrer. Por toda a vida deve-se aprender a morrer. Jesus, ele diz que nós precisamos renunciar a nós mesmos. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Renuncie quem é. Renuncie a sua caminhada, renuncie a sua história. A palavra renúncia significa rejeitar, abdicar, recusar, deixar de possuir alguma coisa. O melhor exemplo para entendermos o conceito de alguém que renuncia a alguma coisa, eu creio que é o exemplo de uma mãe em gestação. Está aqui a Damares. Quantas coisas uma mulher precisa renunciar para ser mãe? Fala aí, Damares. Eu não estou grávido, tá? Eu até estou treinando para poder andar e colocar um copo aqui em cima. Tem gente que já consegue, né? Tem a barriguinha que já dá para colocar um copo aqui em cima. Eu não vou falar de ninguém aqui. Mas a verdade é que quem quer ser mãe precisa renunciar muitas coisas. A mulher que deseja ter filhos, ela sabe que ela vai passar por um processo muito difícil de mudanças radicais na sua vida. Ou seja, você sabe que quando você tem um filho, o seu corpo já não será mais o mesmo. Você vai ter que renunciar esse cuidado, não cuidado, mas renunciar essa visão que você tem de muitas vezes que o seu corpo não pode mudar ou não deveria. Você vai entender que a partir da sua gravidez, você não vai conseguir mais também se exercitar como você se exercitava antes. Tem um bebê dentro da sua barriga. Você não pode mais fazer força, você não pode mais carregar peso, você não pode mais ir em determinados lugares. Por quê? Porque cansa. Eu me lembro quando a Luciana estava entrando no 9º mês de gravidez. A Luciana vira para mim e fala assim, não, a gente estava em São Paulo passeando, ela falou assim, comprando roupa para a criançada, falou, vamos entrar aqui na Galeria Pajé. Ela queria comprar uma babá eletrônica. Falei, vamos. Aí entramos no primeiro andar. Vamos subir mais um. E quem sabe lá a escada. Aí a gente subiu no primeiro andar. Aí vamos no segundo. Falei, Lu, tem uma criança. Olha o tamanho da sua barriga. E aquelas escadarias lotadas. E a gente subindo para o segundo andar. Ela começou a perceber que quanto mais subia, mais barato ficava. Vamos para o terceiro andar. Eu sei que a gente subiu a escadaria até o 6º. Eu falei, gente, essa criança vai nascer aqui. A qualquer momento essa criança vai nascer. Porque a gente já tinha batido perna. Eu falava assim, Luciana, pelo amor de Deus, vamos embora. Compra qualquer uma e vamos. Depois a gente desceu e fomos embora. Aí chegamos ali no tanque que a gente estava, ela ficou com as pernas para cima. Porque já não há essa condição, não há essa possibilidade. Faz por teimosia. Mas a mãe, ela tem que se desprender. Depois a criança nasce, a mãe ali tem que ficar 6 meses em casa.
Dizem que a criança deve sair de casa depois do 3º mês, quando todas as vacinas forem dadas. Gente, quem aguenta isso? Não há novela que segure uma mulher 3 meses em casa. Na 2ª semana a mulher já quer ir no mercado. Mas sabe que tem que renunciar, sabe que a vida não vai mais ser a mesma, sabe que as noites não serão mais a mesma. Ou seja, para se ter um filho é necessário renunciar. E renúncia a isso, é abdicar, é rejeitar. Rejeitar aquilo que sempre foi comum na sua vida e começar a viver coisas novas. O convite de Cristo é o convite da morte para os seus conceitos. O convite de Cristo é o convite da renúncia para aquilo que você sempre investiu, muitas vezes para o seu bem-estar. Não que Cristo não queira mais o seu bem-estar, mas é que algumas coisas que nós achamos que são importantes para nós, Deus vai dizer, isso não é importante para você. Não foi isso que eu pedi de você. E esse desafio, ele se torna difícil, principalmente para a nossa sociedade que valoriza o eu e os nossos prazeres pessoais. Por uma sociedade que acrescentou um versículo na Bíblia que diz, e disse Jesus, cada um com seus problemas. Jesus não disse isso, viu, gente? Mas a gente vive como se dissesse. A gente vive o dia a dia como se o Senhor Jesus dissesse, cada um viva a sua vida e cada um cuide dos seus problemas. Eu não quero me preocupar com os outros porque eu já tenho os meus. Eu preciso, o desafio que Cristo estabelece para mim é o de olhar para Deus e viver para Ele ao ponto de nos esquecermos de nós mesmos. Por isso que C.S. Lewis vai dizer que a verdadeira prova de que nós estamos na presença de Deus é que nós passamos a nos esquecer completamente de nós mesmos. Quando eu estou na presença do Senhor, eu percebo que eu estou diante de Deus porque as minhas prioridades, aquilo que era prioridade na minha vida já não é mais. As minhas prioridades mudaram. Os meus pensamentos mudaram. Jesus ele nos ensina sobre a importância dos relacionamentos. Eu passo a me preocupar também com os outros. Quanto mais eu renuncio os meus desejos, mais importante as pessoas passam a ser para mim. Eu preciso morrer para mim mesmo. Eu preciso me negar. Eu preciso negar as minhas vontades. Porque se eu caminhar de acordo com a minha vontade, eu vou viver o dia inteiro me alimentando do meu orgulho, das minhas vaidades, me importando só comigo, querendo comprar coisas para mim. Portanto, eu preciso negar isso e começar a viver para o Senhor. Amém? Em segundo lugar, por isso que Gálatas capítulo 2, verso 20, o apóstolo Paulo vai dizer, já estou crucificado com Cristo. E agora, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em segundo lugar, o discipulado ele exige sacrifício. O discipulado ele exige sacrifício. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz. O desafio do sacrifício é o desafio do esforço. E se esforçar é uma tarefa difícil. E uma sociedade que aprendeu a andar pelos caminhos da facilidade. Queridos, quem não gosta aqui das facilidades? As perguntas que nós fazemos diante das coisas que nos são apresentadas é: o que vai facilitar a nossa vida? É rápido? É fácil? Vai nos ajudar em quê? Vai me facilitar o quê no dia a dia? Antigamente, para você mudar de canal, você tinha que levantar, ir lá na televisão e apertar o botão. Lembra disso? Eu não lembro dessa época, mas eu ouvi falar. O Fabiano fala muito sobre isso. De quando ele era menor e tinha que apertar o botão da televisão para mudar de canal. A verdade é que eu acho que as crianças hoje nem imaginam que existia um dia uma televisão que você tinha que levantar para apertar o botão de canal. Porque isso é a coisa mais natural do mundo.
Esses dias eu vi uma charge muito interessante. Aparecia uma pessoa magrinha assistindo televisão, e aquela televisão de tubo enorme. Aí a outra charge do lado era uma pessoa gordinha, deitada no sofá, e aquela televisão fininha na frente dela. Né, dizendo assim, a nossa falta de esforço fez com que a gente se tornasse, né, que a gente engordasse um pouquinho, e eu sei o que é isso, porque eu também gosto das facilidades. Hoje você vai comprar um carro, você escolhe o carro que te dá mais conforto, mais facilidades. Então a facilidade, ela faz com que eu não queira mais ler a Bíblia, ela faz com que eu não queira mais gastar tempo em oração, que eu não queira mais testemunhar de Cristo para o meu vizinho, porque eu não quero sair da minha zona de conforto, eu não quero saber o que acontece com ele, eu não quero mais orar e ensinar a Bíblia para os meus filhos, porque isso dá trabalho, e eu não quero mais ter trabalho além dos que eu já tenho no meu dia a dia. E é por isso que Jesus vai dizer, você precisa tomar sua cruz, você precisa se esforçar. Queridos, uma das bênçãos que eu tenho visto dentro da minha casa é a possibilidade, primeiro, de orar com os meus filhos. Todos os dias eu oro com meus filhos. E o dia que eu estou muito cansado, tem dias que você está cansado, você fala assim, gente, vai dormir, você está já, né, molecada não parou o dia inteiro, você está cansado, vai dormir, aí a hora que você coloca eles, apaga a luz, aí de repente vem o Vitor, você não vai orar? Eu não queria. Aí eu tenho que voltar para trás, porque eu não vou dizer para ele, não vou orar. E aí o Vitor, tem dias que agora ele fala, papai, eu posso orar? Pode. E ele faz cada oração linda. E toda vez que ele ora, a Luciana chora. Esses dias no aniversário, ele quase orou pelo amiguinho dele no aniversário, diante de todo mundo. Aniversário do amiguinho dele, perguntou se quer orar, ele falou, quero. Aí ele subiu na cadeira e falou, não quero mais. Desceu. Esse dia ele estava orando, ele falou assim, Senhor, e eu creio que Deus ouve a oração dos nossos filhos. Ele falou assim, Senhor, papai do céu, abençoa a mamãe. O papai, uma oração que não pode faltar em casa é põe os anjos ao redor da nossa casa. Essa aí, a oração dele não pode terminar sem põe os anjos ao redor da nossa casa. Quando ele termina antes, aí na hora que ele abre o olho, ele fala assim, papai do céu, e põe os anjos ao redor da nossa casa. E aí ele orando, falou assim, papai do céu, abençoa a mamãe, a Lu estava trabalhando, ela trabalha à noite. Eu falei assim, papai do céu, cuida da mamãe, traz a mamãe em segurança amanhã e dá cabelo para o papai. Falei, pai, ouve a oração desse pequenino, ouve a oração desse pequenino. Senhor, ouve, eu estou crendo. Edson, eu acho que essa é uma oração que seus filhos não fizeram. Falava, amém, filho. Dá cabelo pro papai, porque caiu tudo. Diz que Deus deu, a gente não cuidou, Deus tirou. A verdade é que algumas coisas dão trabalho. E nós temos dificuldade em investir em algumas coisas. Na sua caminhada você deve carregar a sua cruz. Você deve fazer o seu esforço. Você não deve desejar a cruz do outro. Você deve aceitar a sua. Jesus disse que a cruz, ela é sua. Você não deve renunciá-la, você não deve jogá-la fora ou fingir que ela não existe. Você deve enfrentar a sua vida com as suas lutas, com os seus problemas, com as suas dificuldades, com os seus medos, com as grandes dificuldades que aparentam e com fé e seguir em frente e não olhar para trás. A gente precisa sair da nossa zona de conforto e lutar. Porque a gente ora e já acha que é o suficiente. A gente ora e já acha que acabou a conversa. A gente ora e pensa que tudo ficou para trás. Mas nós precisamos nos levantar, começar a caminhar, começar a lutar pelo dia seguinte. Jesus, ele diz, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, esse não é apto para o reino de Deus. Ou seja, em outras palavras, a gente tem muita dificuldade em resolver problemas que ficaram para trás.
A gente tem muita dificuldade, aliás, em deixar as coisas para trás. E a vida de muitos crentes hoje é uma vida pesada. É vida pesada. É vida de quem não deixou as coisas para trás. É crente que anda olhando para trás, querendo se agarrar, se apegar nas coisas que para trás ficaram. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei que algumas coisas do seu passado pesam na sua vida. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, elas não precisam pesar mais. É hora de se levantar, é hora de encarar, é hora de tomar a sua cruz, colocar sobre o seu ombro e caminhar. Porque o Senhor vai te ajudar. Essa é a promessa do Senhor Jesus Cristo, Ele vai te ajudar. Muitas vezes nós sofremos a tentação de negar o nosso sofrimento. As coisas que foram ou as coisas que estão por vir. Deixa eu dizer uma coisa para você, não negue as suas crises, não negue seu sofrimento. Porque tudo que negado, como diz Brennan Manning, ele diz num livrinho, não vou lembrar o nome, O Impostor que Vive em Mim. Ele diz, tudo que é negado não pode ser curado. Portanto, aceite e caminhe no nome do Senhor Jesus e deixe Ele curar o seu coração. Amém? Em terceiro lugar, o discipulado exige foco. A pergunta é, aonde você quer chegar? Ou melhor, para onde você tem olhado? Porque o que Jesus nos convida a fazer, Jesus diz, vinde a mim. E aí eu fico pensando que muitas vezes a gente vive o cristianismo errado. Por quê? Porque o nosso foco é um lugar. E quando eu olho para essas palavras de Jesus, eu percebo que o nosso foco não é um lugar. O nosso foco é uma pessoa. Queridos, nós não estamos caminhando, olhando para o céu. E esse é o problema de muita gente. Caminha olhando para o céu. É no céu que eu quero estar, as ruas de ouro. Pega ali Apocalipse 21 e fica ali sonhando com aquele lugar. Eu quero dizer uma coisa para você, você não está caminhando para os céus, você está caminhando com Cristo, é para Ele que você tem que olhar, Jesus é o seu alvo. Porque se você estiver caminhando, olhando para o céu, em primeiro lugar, as suas frustrações serão grandes nessa vida, as suas desmotivações serão grandes. Eu me lembro que uma das minhas crises, quando eu ouvia falar do céu, de que nós vamos para o céu, sabe qual que era? Meu Deus, e o que a gente vai fazer lá depois? Porque a vida é eterna. Aí eu ficava tentando imaginar isso na minha adolescência. Meu Deus, mas e depois? Aí o pessoal fala assim, não, porque a gente vai passar a eternidade cantando ao Senhor. Eu falo, meu Deus. Ô Gão, prepara a mão, cara. Prepara a mão, porque deve ter ali a parte dos bateras. E não vai poder ficar com esse cabelo tudo bagunçado, é penteadinho, viu? Apesar que hoje você está penteado, viu, meu? Tá bonito. A eternidade cantando, gente. Esse negócio me dava uma neurose. Eu falava, meu, não é possível. E depois que a gente cantar? Vai começar a cantar de novo. Vai ter outra música. Porque assim, o que eu ouvi é que eu ia passar a eternidade cantando. Eu falo assim, aí eu tinha um professor que um dia ele falou isso, ele falou assim, meu Deus, cantar nos 100 primeiros anos até vai. E depois?
E de repente você começa a olhar para a Bíblia e você começa a perceber que a eternidade é essa, conhecereis a Deus. Nós vamos estar com Ele, nós vamos conhecê-lo a cada dia, nós vamos nos conhecer melhor, nós vamos caminhar, e nós vamos viver momentos que nós nunca imaginávamos, sem peso. Eu acho que nós vamos construir coisas. Eu acho que nós vamos... Bom, o que eu acho não interessa agora. Mas eu fico imaginando coisas lindas que demandam tempo, que nós vamos fazer e iluminados pelo Pai, já sem o peso, sem a preocupação, sem essa angústia de perguntar, será que o fulano que está comigo está me roubando? Será que aquilo que eu estou investindo está indo para o lugar certo? Eu acho que a gente não vai ter mais essas preocupações que acabam conosco nessa vida. Eu acho que a gente precisa hoje não olhar para o céu, nós precisamos olhar para Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é o nosso foco. É para Ele que nós olhamos, é com Ele que nós caminhamos, porque a partir do momento que eu olho para Jesus, eu deixo Ele me transformar. A partir do momento que eu olho para Jesus, eu me torno como Ele. A partir do momento que eu olho para Jesus, eu estabeleço Jesus como o centro da minha fé. Presta atenção, o foco dessa igreja é Cristo. Nós amamos a Cristo, nós pregamos a Cristo, nós adoramos a Cristo, nós vivemos a Cristo, nós queremos ser como Cristo é. E Ele é o Senhor das nossas vidas. E aí, eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo. Acho que eu já citei esse texto aqui. Quando ele diz, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Quem que é o alvo? Jesus. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo. Eu quero dizer para você, caminhe olhando para Cristo. Renuncie, morra para a sua vontade. Você vai falar para você apenas de você mesmo. Para com isso. Comece a se importar com as coisas de Deus e comece a se importar com as pessoas que estão ao seu redor. Em segundo lugar, se esforce. A Bíblia diz que a porta é estreita. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Porque um dia muitos vão achar que estão nela, mas não estão. Então se esforcem. Vida cristã precisa de esforço. Mas o resultado desse esforço é paz. É a presença do próprio Cristo. E em terceiro lugar, foquem em Jesus a vida de vocês. Olhem para Jesus. Vivam para Ele. Estejam nele. E caminhem em direção a Ele. Porque aí sim nós vamos conseguir desfrutar da vida cristã. A impressão que eu tenho, eu quero terminar com esse exemplo, é que a vida cristã para muitos é um peso. Porque nós olhamos para tantas coisas e não olhamos para Jesus. Eu tenho uma neurose que com os meus filhos eu tentei e eu tento vencer. E eu acho que essa neurose é uma neurose que muitas pessoas têm de outras formas. Entenda o exemplo. Quando meus filhos eram ainda menores, meus filhos iam comer chocolate. Você já viu criança comer chocolate? Parece que o chocolate comeu a criança. Ela fica tudo suja, imunda, a mão, é a camiseta. É a camiseta da mãe, do pai. E eu tinha um negócio com esse... Então quando o Vitor ia comer chocolate, eu ficava com um paninho do lado dele. E dava uma mordida, eu já limpava. Porque vai que ele encosta em mim depois. Vai que ele me suja depois. E eu começava, eu tinha esses negócios. E a Luciana ria, e ela gostava de dar essas coisas para as crianças, assim como muitas mães gostam de dar coisa que meleca para a criança.
E a criança, que não está nem aí com o negócio, ela vai comendo, ela põe no rosto, e o pessoal ri dela, e ela ri também, porque ela acha engraçado, está toda suja. Se olha no espelho, se diverte, lambe os dedos, passa a língua, tenta alcançar a maior área possível. E aí eu fiquei pensando, porque eu falava, meu Deus, todo mundo consegue rir disso, menos eu. E eu fico percebendo que a gente tem umas neuroses que não nos permitem desfrutar de momentos bons. A gente tem umas neuroses que não nos permitem desfrutar da vida cristã como nós precisaríamos desfrutar. A vida cristã se torna um discipulado pesado. A gente fica insatisfeito com tudo, a gente reclama de tudo, a gente é ingrato por tudo. E aí eu queria dizer para você, olhe para Jesus e desfrute do cristianismo. Desfrute da vida. Deixe suas neuroses para trás. O pessoal vai chegar daqui a pouco em casa, assim, o culto não tocou aquela música que eu queria. Aí a pessoa fica a semana inteira triste porque no culto não tocou a música que ela queria ouvir. Ou porque tocou aquela que ela não queria ouvir. A pergunta que eu faço é, por que isso te incomoda tanto? Será que o problema está na música que foi tocada ou na música que não foi tocada? Ou se o problema está no seu coração? Será que o problema estava no meu filho comer chocolate e se lambuzar, ou o problema estava em mim? O problema está em nós que não conseguimos desfrutar das coisas boas. E nós precisamos da cura do Senhor. Nós precisamos olhar para Ele, morrer para nós mesmos, fazer um esforço para sermos realmente os seus discípulos. Discípulos que agradecem, discípulos que desfrutam, discípulos que vivem para o Senhor, em paz, com o coração leve. Deixo-vos a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá. Vamos orar, feche seus olhos. Eu quero orar por você nesse instante. Você que hoje precisa deixar as suas neuroses e viver um discipulado suave. Você que hoje ouviu todo o esforço que os meninos de Israel faziam. Está dizendo, Senhor, eu preciso me esforçar mais. Eu preciso me esforçar para te seguir, para deixar as coisas que para trás devem ficar. Passado, tristezas, resolver isso, perdoar, amar, ser leve no Senhor, ser menos chato, ser mais tranquilo, em paz, pacífico, buscar a paz e seguir a paz. Você hoje que quer dizer, Senhor, eu preciso do teu toque, eu quero ser curado, eu quero ser restaurado, transformado, eu quero ser um discípulo genuíno do Senhor, em paz, viver sem peso, sem cargas, desfrutar da vida, sem neuroses. Eu quero convidar você a se colocar em pé, eu quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que hoje quer esse desafio, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos viver uma vida diante do Senhor. Há coisas que não preocupam o seu coração, mas tiram a nossa paz. E hoje nós queremos ser discípulos genuínos que conhecem o seu Mestre, que vivem de acordo com a vontade do seu Mestre,
Nós queremos hoje, Pai, nos tornar diante do Senhor, a partir de um toque do Senhor, a partir de uma direção, a partir de uma renúncia. E talvez haja pessoas em pé renunciando a alguma coisa hoje. Espírito, mostra-nos o que nós precisamos renunciar nessa manhã, porque nós não queremos mais viver uma vida pesada. Nós não queremos mais, ó Deus, que qualquer detalhe, qualquer coisa fútil tire a nossa paz. Que atitude, às vezes, boba de um marido, de uma esposa, um comentário, uma ação, uma pasta de dente que não foi fechada, uma tampa de privada que não foi fechada, ó Deus, uma coisa que ficou fora do lugar, alguma coisa que não foi limpa, uma comida que foi feita de maneira errada. Nós não queremos mais que essas coisas tirem a nossa paz, tirem a paz da nossa casa, tirem a alegria do nosso lar. Pai, nós queremos amadurecer no Senhor, nós queremos que o Teu Espírito nos encha, nós queremos que o Teu Espírito nos guie, nós queremos, ó Deus, viver a partir de um novo prisma, de um novo foco, de uma nova realidade. Nós queremos viver um novo momento em Tua presença. Portanto, ó Deus, vai tirando agora aquilo que não é Teu. Nós queremos repreender toda ação satânica que tem oprimido pessoas aqui em nome de Jesus. Se há algum espírito maligno que tem oprimido, que tem, ó Deus, colocado, insistido em palavras de morte, em palavras de desgraça, em palavras de desânimo, nós queremos repreender essas palavras em nome de Jesus. E clamar para que a Tua palavra permaneça na vida dos Teus filhos. Palavra que motiva, palavra que levanta, palavra que dá vida, palavra que alimenta, palavra que nos sustenta em pé diante da Tua presença. Que essas palavras hoje sejam escutadas, Pai. Nós queremos deixar diante do Seu altar, Pai, toda a nossa neurose. Nós queremos deixar diante do Teu altar tudo aquilo que nos tem feito mal. E queremos viver para o Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E queremos ser discípulos de Jesus. Renunciar aquilo que não presta. Renunciar aquilo que é nosso, estritamente nosso, e que não agrada o Teu coração. Renunciar os nossos pecados. Renunciar a nossa velha vida. Matar o nosso velho homem e deixar ele enterrado todos os dias, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Que ele permaneça enterrado. Que ele permaneça na cova. E que o Senhor continue vivendo em nós. Que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, nos tornando pessoas mais dóceis, nos tornando pessoas tranquilas, melhores, mais felizes no Senhor, em nome de Jesus. Tira todo o peso, Espírito Santo de Deus, tira todo o peso agora em nome de Jesus. Coloque o seu peso no altar do Senhor, meu irmão, minha irmã, agora em nome de Jesus. Aquilo que te é pesado, coloque agora, em nome de Jesus. Confesse ao Senhor aquilo que te é pesado e coloque no altar dele. Clame ao Senhor: Pai, está no Teu altar. Eu não vou mais carregar isso. Em nome de Jesus, eu vou seguir a Cristo e viver a sua paz. Amém e amém. Amém. Pastor René vai estar à porta cumprimentando os irmãos. Vamos impetrar a bênção do Senhor. Por favor, não vá embora. Pai querido, abençoa o Teu povo. Abençoa a Tua casa de oração. Tira de nós o medo de nos render ao Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor, porque o Senhor é para nós como Pai. O Senhor é Pai. Abençoa, Senhor, a Tua casa de oração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus, nosso imensurável Pai amado, de bondade, de compaixão e de misericórdia, que a graça do Espírito Santo e que o mover da Sua obra esteja conosco, nos levando às fontes de águas tranquilas, nos dando da Sua paz e da Sua bênção. Leva os Teus filhos na Tua paz, Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e lhe dê a paz. Vá em paz, em nome de Jesus.